No Centro de Memória Paulo Fleury da Silva e Souza estão as lembranças e fotos de quem ajudou a construir uma história de muitas conquistas e desafios. A antiga máquina de datilografia, o perfurador de processos, a toga do primeiro presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento instalada em Goiânia em 1941. Cada objeto revela um pouco do caminho que a Justiça do Trabalho em Goiás trilhou. E foram muitos passos. No início, o Judiciário Goiano estava sob jurisdição do TRT da Terceira Região, com sede em Minas Gerais. Depois passou a pertencer à 10ª Região em Brasília, até que finalmente, em 30 de novembro de 1990, o Estado ganhou um Tribunal Regional do Trabalho, com a instalação da 18ª Região. Nesse passeio pela trajetória do TRT goiano, nós encontramos essa representação de uma sala de audiências da década de 40. Tudo era muito simples, mesas, cadeiras de madeira, e na época os processos ainda eram escritos à mão ou datilografados em máquinas como essa. Tudo muito diferente do que é hoje. Olha só quanta mudança. A sala é moderna, tem computadores, um ambiente bem mais confortável. De lá para cá, a Justiça do Trabalho no Estado passou por muitos avanços, que nós vamos mostrar agora. Com o passar do tempo, o prédio do TRT 18ª Região acompanhou o desenvolvimento de Goiânia. Ganhou endereço novo, cara nova, se modernizou, até se tornar um complexo trabalhista imponente. O número de varas do trabalho no estado, que no início da década de 90 eram apenas 5, hoje já somam 48 e mais 2 postos avançados. 18 unidades funcionam na capital e 32 no interior. Atualmente, a casa tem mais de 1.400 servidores, sendo 48 juízes titulares, 48 substitutos e 12 desembargadores. Esse juiz trabalha aqui há 17 anos e sente saudades da época em que a família ainda era pequena. Todos se conheciam, o clima de colaboração era muito grande. Quando se tinha algum problema, alguma dificuldade, buscavam contato com as pessoas e todos tinham interesse rápido de resolver, de compartilhar aquilo que tinham com os colegas. Era um clima muito agradável. Ele também lembra de um dos casos mais inusitados que já julgou no tribunal. A ação de um rapaz que pediu vínculo como garçom de um determinado bar noturno e cuja defesa era exatamente no sentido de que não se tratava de um bar, mas se tratava de um prostíbulo e que o reclamante, na verdade, seria garoto de programa, mas o curioso é que ele era tão feio que era difícil de acreditar na tese da defesa já à primeira vista. E naturalmente testemunhas não havia, né? O vai e vem dos servidores, advogados e jurisdicionados mostram que nos últimos anos a rotina mudou. Todos andam muito rápido, com pressa de que a justiça seja feita, já que os processos trabalhistas não param de chegar. É muito trabalho e o ritmo é intenso. A primeira instância soluciona uma média de 90 mil processos por ano. No rito sumaríssimo, eles são julgados em um prazo médio de 69 dias e de 174 dias no procedimento ordinário. Já no segundo grau, são julgadas cerca de 22 mil ações por ano e a decisão sai num período de até 91 dias. O TRT de Goiás trabalha para ser cada vez mais rápido na solução dos processos e por isso é reconhecido como um dos mais céleres do Brasil. Ele também foi o primeiro tribunal a abandonar o papel, antes mesmo da implantação do processo judicial eletrônico em 2010. Quando eu cheguei aqui, eu posso dizer que eu rascunhava sentenças à mão. As sentenças eram passadas para os digitadores. As audiências eram feitas na máquina de escrever com papel carbono. Era tudo muito difícil e eu quando fui juiz de Jataí, cheguei a informatizar aquela vara com recursos próprios, já que o tribunal não tinha sequer um setor de tecnologia de informação. Hoje, 100% dos municípios goianos são jurisdicionados às varas do trabalho, mas há cidades do interior em que o reclamante precisa se deslocar quilômetros para participar de uma audiência. Com o programa Justiça Itinerante, essa distância está cada vez menor, já que é o juiz quem vai até a cidade onde mora o reclamante. Em 7 anos, mais de 20 mil pessoas foram beneficiadas com o programa. E para tornar a Justiça do Trabalho ainda mais eficiente, o segredo está em incentivar a conciliação entre as partes.
Por isso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania é um dos destaques da 18ª Região e serve como modelo para outros tribunais do país. Aqui, um juiz pode atender várias audiências ao mesmo tempo com a ajuda de servidores. Quem olha o TRT de ontem e hoje, às vezes não acredita como as coisas mudaram. Tudo agora é digital. No site TRT 18, a pessoa pode acompanhar os processos, fica bem informada sobre as notícias do tribunal no programa Hora Extra e pode até ouvir música. A atual gestão lançou este ano a Web Rádio, que pode ser acessada por servidores e magistrados durante o trabalho. Isso melhora o ambiente de trabalho e nós precisamos ter um ambiente de trabalho mais saudável. E eu entendo que a música, ela traz mais equilíbrio. Está na memória de quem viu o tribunal crescer um dos casos que marcou a história do TRT e chocou o Brasil. O da ex-empresária Silvia Calabrese, que foi presa e condenada em 2008 por torturar e explorar a menor Lucélia Rodrigues da Silva. Por meio de um acordo, a Justiça do Trabalho determinou uma indenização de R$380 mil por danos morais e estéticos para a menina que na época tinha 12 anos. Assim, o Judiciário Trabalhista segue com o objetivo de punir quem pratica injustiça e fazer valer o direito do trabalhador. Um caminho nem sempre fácil e cheio de obstáculos. Em outubro deste ano, um incêndio danificou as obras do Complexo Trabalhista. Os bombeiros levaram mais de 5 horas para apagar o fogo e a reconstrução deve demorar. O TRT tem pela frente muitos desafios como este, mas o destino é sempre a superação. O diretor-geral do tribunal acredita que a força para vencer as dificuldades está nos servidores e sente orgulho em pertencer a essa casa. Eu sinto amor pelo TRT. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um profissional da área de RH e ele sintetizou bem o que eu sinto pelo TRT. Ele fez uma diferenciação de que quando você gosta do que faz, sente amor pelo que faz e alguém vem e pergunta para você, onde você trabalha? Se você simplesmente está lá para receber seu salário, simplesmente está lá cumprindo um dever, você fala, eu trabalho no TRT, entendeu? Mas na minha visão, quando você pergunta para uma pessoa que gosta do que faz, sente amor pelo que faz, se ele pergunta da mesma forma, onde você trabalha? Eu falaria, eu sou do TRT. Entendeu? Porque eu faço parte dessa casa. Já foram 25 anos. E como será o TRT de Goiás no futuro? Esse complexo trabalhista funcionando em total harmonia, com servidores bem remunerados, com magistrados envolvidos e vocacionados e termos ainda uma prestação jurisdicional mais ágil. Ainda há muitos sonhos a serem realizados e uma luta constante para construir uma sociedade mais justa. Mas agora é hora de celebrar. Parabéns, TRT! Parabéns a todos que se dedicam à missão de tornar a justiça do trabalho cada vez mais próxima do cidadão. O que faz a diferença no tribunal realmente são os magistrados e servidores que são empenhados, são dedicados, dão muito mais do que o comum, muito mais do que o que é exigido, entendeu? Esse um pouco a mais é que realmente fez desse tribunal um dos melhores do país.